Oi, Jorge, boa noite. Oi, Seja bem-vindo. obrigado. Boa noite, então, né? Para todo mundo que está aqui. Tem, estamos em 10 pessoas. Imagino eu que a maioria sejam as que já participaram também da 15 dias atrás, né? Então, de novo, a ideia é no máximo 1 hora de conversa, daí depois, né? A gente termina, né? Porque nessa história da virtualidade é sempre importante a gente não cansar muito, sobretudo porque já estamos no horário de descanso, né? As pessoas trabalharam o dia inteiro, agora estão descansando. Eu vou tentar falar uma meia hora, 40 minutos no máximo, daí depois a gente pode abrir para algumas conversas. É, Da outra vez, só retomando rapidamente o que a gente conversou, e eu tinha sugerido na minha proposição, tô aqui na frente da proposta que eu fiz da outra vez, e que talvez a gente precisaria dois encontros para falar e conversar um pouco sobre o tema sobre alguns conceitos, né, que eu chamei, a gente falou bastante sobre a democracia, sobre modelos de democracia, que me parece importante a gente estar convencido disso para poder discutir, né, o motivo e a razão da nossa participação nos conselhos de políticas públicas, como a gente conhece de forma mais ampla, né. Então, na conversa anterior, nós conversamos um pouco sobre o que significa falar de democracia, se a gente está se entendendo e estamos falando a mesma linguagem ou estamos falando coisas completamente distintas. Isso é muito importante na minha avaliação. E aí problematizávamos um pouco, eu tentei, né, apresentar um pouco dois modelos de compreensão que se tem sobre isso e que fundamentam, inclusive, esses espaços participativos em que a gente está inserido, né? E falei um pouco também da conjuntura do quanto, na minha avaliação, a gente tem tido retrocessos significativos a partir de alguns gestos que têm acontecido no Brasil no último período e que levam a uma situação, na minha avaliação, preocupante. Eu queria fazer uma abordagem agora, nessa segunda etapa de conversa sobre a democracia, a partir de um desses modelos que eu apresentei, que é a ideia da cultura política, vocês lembram, né? Queria aprofundar um pouquinho mais sobre isso, dialogando com aquilo que vocês fazem como sujeitos do controle social, né? No fundo, a pergunta é qual é a razão do porquê a gente participa no conselho, ou nos conselhos, seja da saúde, seja da assistência, seja do idoso. Eu vi que vocês fizeram conferência essa semana, pelo que eu entendi, foi conferência da assistência social, né? Por que a gente faz essas conferências? Por que a gente faz? Qual é a razão disso tudo? E eu vou, talvez, conversar um pouco com vocês sobre os motivos que nós, assim, cidadãos comuns, compreendemos e como isso repercute, inclusive, na ideia da democracia. Isso é muito importante. E aí a gente pode conversar nos próximos encontros sobre um pouco, a partir dessa perspectiva, qual é o nosso papel como cidadão, como conselheiro, como, né, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Nós podemos conversar depois para frente sobre quais são os limites do exercício do controle social, quais são os limites do conselho do idoso, né? Eu lembro que um de vocês falou na nossa conversa anterior sobre, né, essa necessidade, as pessoas não querem discutir esses temas, as pessoas acham isso aqui chato o que a gente fala, o que a gente faz. Tem gente que não acha sentido, né, perder tempo, segundo eles, fazendo essas coisas, discutindo, e tem gente que despolitiza o espaço, acha que isso é coisa de técnico, enfim. Então, conversar um pouco sobre esses desafios. Cadê a juventude no espaço do controle social? Eles estão vindo? Se eles não estão vindo, o que sobra daqui a 20, 30 anos desses lugares? Né? No fundo, é dizer o seguinte: qual é o nosso problema sobre o controle social? Então, para a gente poder abordar, inclusive, esses elementos no próximo período, seria importante a gente se convencer por que é importante o controle social. Por que é importante o conselho? Por que são importantes as conferências? Por que a gente continua falando sobre isso se boa parte das pessoas não querem ouvir falar sobre isso? Né?
Eu sempre penso, às vezes, a gente fez aqui em Passo Fundo conferência de saúde faz 15 dias atrás, né? Claro, agora é tudo virtual, né? Mas, sabe, pouquíssima gente participou de um elemento, de uma discussão tão central, substancial, fundamental na vida das pessoas, que é o tema da saúde, mas ainda na pandemia. A gente estava conversando sobre o que o prefeito, secretário, gestores municipais vão fazer nos próximos 4 anos. Porque estávamos falando da construção do plano de saúde, que vale para os próximos 4 anos. Estamos falando sobre a construção de unidades básicas de saúde, estávamos falando sobre a necessidade de repensar o modelo de atenção básica, estávamos falando sobre qual é o papel de um hospital municipal que a gente tem aqui, que no fundo vai repercutir no filho da Dona Maria, lá da Vila Tal, que às 3 da madrugada, o filho cheio de febre vai ter que procurar um lugar e ele vai ter que achar um lugar. E esse lugar vai ser o hospital municipal, que o conselho e a conferência discutiu um modelo para ele. E a Dona Maria não foi discutir isso. Certo? Dona Maria só foi lá para usar depois. Entende? Então, como é que a gente conversa e convence a Dona Maria que é importante ela estar na conferência para discutir sobre isso, porque tem a ver com a vida dos filhos dela, tem a ver com a saúde dela, tem a ver com a assistência, tem a ver com o idoso que tem em casa. Entende? Então, é sobre isso que a gente precisa conversar um pouco. E é sobre esses elementos que eu queria trazer 2 coisas muito simples aqui para a gente conversar, e depois eu quero muito também ouvir vocês, porque eu tenho experiência no controle social na área da saúde, e a gente está fazendo um processo de formação que até compartilhei no grupo, né? Eu, particularmente, tenho conversado com todos os conselhos estaduais do Brasil inteiro, então, mais ou menos, a gente sabe o panorama no Brasil. Estou falando especificamente na saúde, que é a minha área, mas ela tem a ver com essa concepção mais ampla de democracia. Então, veja, eu falei na nossa conversa anterior que a gente tem 2 modelos. Tem um modelo de democracia que diz o seguinte: é importante que o Aparício participe na eleição, certo? Ele participe na eleição. Cada 4 anos ele vai lá, alguém veio na casa dele, convenceu ele que é importante votar no João Cardoso, que era candidato a vereador ou candidato a deputado. Ele se convenceu, foi lá, votou no João Cardoso, porque, enfim, e pronto. Ou a Maria Eni indicou o João Cardoso para ele, e aí ele foi votar, certo? Ou, em cima da hora, alguém ofereceu dinheiro, também ele foi votar. Então, uma série de razões ele foi votar. Alguns dizem o seguinte, que é suficiente que a gente, a cada 4 anos, consiga votar, certo? Isso é democracia. O resto, a gente delegou a responsabilidade de discutir sobre a nossa vida para esses que a gente elegeu, e pronto, está resolvido, é eles que resolvam isso. Certo? Eu não tenho nada, eu nem lembro em quem votei. Eu lembro até do presidente, que é a figura mais importante, talvez do governador, eu lembro. Mas o resto, do governador para baixo, eu não lembro. Do prefeito ainda eu lembro, mas o resto eu não lembro mais. Nem sei nem quem é o meu representante. Certo? Então, para alguns, eu falei antes, né? A democracia é simplesmente isso, que a gente possa votar. E veja, é muito importante, isso não estava mais na agenda no Brasil, agora voltou por conta dessa discussão, por exemplo, do voto impresso e assim por diante, que a gente pode até conversar um pouquinho depois do que significa isso. Na outra vez eu já falei antes. Os teóricos da democracia dizem o seguinte: os países precisam garantir que o Aparício, o João Cardoso, a Maria Eni, a Regina, a Zaine, Fabiana, o Celso e todo mundo tenha a possibilidade de tempo em tempo, poder escolher os seus representantes. Tem que ter uma justiça que garanta fazer isso, uma justiça eleitoral que organize o processo eleitoral, uma liberdade para que todas essas pessoas que eu citei aqui possam, num domingo, pegar o seu carrinho ou pegar alguma coisa e vai lá votar tranquilamente, sem que ninguém obrigue a fazer isso, inclusive, e pronto, exerceu a democracia. Para alguns isso é suficiente. Segundo, respeita seu resultado eleitoral. Bom, dessa disputa saiu ganhadora a Cleusa e o João perdeu, certo? João era um dos candidatos, Cleusa era outro candidato. A maioria achou que Cleusa era melhor e foi. O João tem que admitir que perdeu e a Cleusa, então, assume a função de 4 anos, dirigir o país, dirigir, sei lá, a prefeitura, o governador e assim por diante. Tem que ter respeito sobre o resultado eleitoral. Se isso não existir, a gente está no nível mais baixo da democracia.
Isso é muito importante falar agora, porque tem gente por aí dizendo que não vai ter eleição, tem gente que está dizendo que não vai respeitar o resultado eleitoral, se não for do jeito dele, sabe? Insisto, para aquilo que a gente considera como institucionalidade da democracia, que são as instituições que têm que funcionar, quando autoridades públicas atacam permanentemente isso, é um problema. Isso é regressão da democracia. Para alguns, então, isso é suficiente. Para nós, e é por isso que vocês estão aqui, para nós, isso não é suficiente na democracia, certo? Nós achamos, e vocês hão de concordar comigo, por isso estão aqui, o exercício da democracia é muito mais do que voto. É controle social, é participação popular, é a Cleusa que foi eleita nos chamar para uma audiência pública, certo? Para discutir sobre o que ela vai fazer na prefeitura, é participar e controlar os gastos que o prefeito fez na área da saúde, certo? E se ele gastou mal, a gente cobrar dele, certo? Esse é o papel do cidadão que controla o seu eleito. Ele elegeu, mas não vou para casa depois disso, não. Eu vou continuar insistindo, cobrando, participando, porque mesmo que eu tenha escolhido a Cleusa, eu quero que ela faça uma boa gestão na prefeitura, mas eu vou controlar a Cleusa, certo? Isso não é desconfiança necessariamente, isso é papel do cidadão, certo? E tem um grupo de gente que acha que democracia, então, além de votar, e é muito importante que a gente vote, que a gente tenha urnas confiáveis, e talvez um dos debates hoje seja exatamente a desconfiança das urnas, por isso eu vou confessar para vocês aqui que eu era absolutamente contra qualquer debate sobre de colocar suspeitas no nosso processo eleitoral com as urnas, por um princípio democrático, inclusive, mas quando essa massa cresce, na democracia a gente precisa cuidar desses descontentes. Então, se é para cuidar deles que estão desconfiando, e eu sei que desconfiam porque tem gente que fica repetindo isso o tempo todo, então vamos fazer um meio termo, certo? Vamos fazer, isso é muito importante. Porque se eu continuar dizendo, não, tudo vai ser do jeito que está, não vamos mudar absolutamente nada, tem um grupo importante dos brasileiros que não confiam mais na urna eletrônica. Então, vamos achar um meio termo, que não necessariamente seja a volta do voto impresso, mas que também dialogue com essa demanda que está vindo. Democracia é esse jogo permanente de forças, certo? Que, inclusive, vocês fazem nos conselhos. Não vai lá o gestor e dizer para vocês, pessoal, sim, estão fazendo esforço de melhorar aqui, mas não está dando certo. Aí o conselho continua insistindo, diz, tem que fazer. Lá o pessoal não está tendo atendimento, secretária, não tem médico ali. Aí o secretário diz, não, mas a gente já contratou, mas estamos esperando e tal, sabe? E aí o conselho diz, sim, mas é urgente, as pessoas não podem esperar. Isso é exercício da democracia. Esse jogo permanente de negociações que você pode fazer para o negócio andar, certo? Por isso eu insisto o seguinte, não dá para deixar os que foram eleitos fazerem nos próximos 4 anos apenas porque a gente deu a legitimidade para eles fazerem na eleição. Isso é muito importante, já nós fizemos o nosso papel, vamos lá, votar, colocamos ele, enfim, processo da maioria, ele se elegeu, entrou lá. Mas agora eu preciso continuar fazendo isso com ele. Eu preciso continuar coordenando, discutindo, pressionando, fiscalizando. Eu preciso fiscalizar, preciso controlar. O nosso amigo outro dia lá do Conselho do Idoso dizia, né, essa relação permanente com o gestor ou com a gestora para poder andar e avançar a política de saúde do idoso, da assistência, o que for. Então, esse é o motivo do porquê a gente participa. E vejam, isso é muito importante, porque isso consolida uma cultura política, e aqui eu queria entrar e frisar hoje na ideia da cultura política. O que é uma cultura política? É a consciência, isso aqui é uma coisa meio, sabe, na filosofia, que é a minha área, a gente fala de metafísica, algo que está fora do físico, né? Parece uma ideia divina, inclusive. A cultura política é uma consciência coletiva dos cidadãos sobre o que ela compreende por democracia. E a gente faz isso no exercício da sociabilidade, nas relações sociais, no conselho. Por isso eu sou sempre um cara entusiasta desses espaços dos conselhos, de todos eles, né? De todos os conselhos, eu acho fundamental
para a democracia, acreditem em mim, isso é fundamental. Eu sou um entusiasta dos grupos, dos espaços onde a gente convive com os outros, certo? Por isso eu acho que os idosos que fazem essas festas, não tem festa da terceira idade, não sei se vocês têm também ali na região, deve ter. Essas festas da terceira idade, gente, isso é um, como é que eu gosto de chamar assim? Isso é uma potência da democracia fundamental, é onde as pessoas vão para se divertir, mas para conversar, para dialogar, para construir um espaço do coletivo, porque democracia tem a ver com a coletividade, certo? Eu sou entusiasta das cooperativas, certo? Eu sempre digo o seguinte, eu fui seminarista, agora para ser padre, né? Eu fui seminarista por 5 anos, e no seminário eu aprendi, eu acho que boa parte do que eu sou hoje, porque no seminário é o espaço da convivência coletiva, por excelência. Se você se isola, assim como no presídio também diz que é assim, se você não constrói relações, se você se isola, você não vai se dar bem, certo? O princípio é você se socializar. E isso é democracia. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso nos controles social, no conselho. Não é isso que a gente faz, vai construindo relações no bailinho da terceira idade, nas relações que tem por aí, nas cooperativas, certo? Nas associações de moradores, nas pastorais, onde a gente vai construindo esses espaços de sociabilidade. Gente, se em algum momento isso tudo acabar, se em algum momento isso tudo terminar, isso vai ser muito ruim para a democracia, porque é ali que a gente vai construindo convivências, respeitos, conversas e construindo esse processo. Isso é o que a gente chama de cultura política, que na democracia é fundamental e é muito importante. A gente poderia se perguntar, essa nossa geração, olha que eu tenho 2 filhas pequenas, eu fico me perguntando, essa nossa nova geração dos celulares, dos tablets e de outras coisas, que ficam muito mais encerrados em casa do que saindo por aí para participar desses espaços, eu não sei o que vai acontecer com essa geração. Eu acho que a gente vai sofrer muito com uma fragilidade da democracia. Por isso, eu sempre digo o seguinte, tem um centro acadêmico na escola, ótimo, fantástico, deixa a juventude participar desse espaço acadêmico da construção, certo? Bota lá para ele se socializar, né? Por isso, e veja, a tendência é sempre a gente criminalizar esses espaços todos. Nós estamos numa sociedade hoje, volto a insistir, é uma sociedade que coloca a democracia em perigo, não pelas razões que eu já falei antes, simplesmente tem gente que fica dizendo o tempo todo, né, tentando desconstruir os nossos princípios democráticos. Mas veja, eu falei antes, pastoral é muito importante, associação de moradores é muito importante, né, centros acadêmicos nas universidades, nas escolas, é muito importante, porque o espaço da construção coletiva, volto a insistir, é o espaço da construção coletiva. Todos os conselhos que a gente tem são absolutamente importantes e fundamentais, certo? As conferências que a gente realiza, elas são absolutamente importantes. As nossas cooperativas, é muito importante, né? Os grupos como é que chama? Os vários grupos que as igrejas têm por aí, não é só a igreja católica, outros grupos que as igrejas têm, é absolutamente importante. E aqui eu quero colocar um último elemento que a gente, no último período, tem, eu diria assim, criminalizado profundamente, inclusive às vezes nós, que são os partidos políticos, certo? Incentivem suas crianças, seus filhos, seus vizinhos, seus amigos a entrarem, seja qual for o partido. Gente, não se constrói democracia sem partido. O dia em que os partidos políticos terminarem, terminou também a democracia. Esse é o processo, o canal de participação, de eleição e assim por diante. Então, todos esses espaços da coletividade, como a gente chama, e aqui incluo o tema dos conselhos, que é o que nos coloca aqui, e é por isso que eu parabenizo vocês de continuarem apostando com todos os problemas, limites e desafios que significa continuar apostando nos conselhos. É por isso que eu parabenizo vocês, porque vocês são, né, os defensores de um desses espaços importantíssimos sobre o qual a gente nunca pode duvidar da sua importância para a democracia. Eu tô fazendo aqui ênfase na democracia. Depois a gente, nos próximos encontros, vamos entrar como é que isso ajuda na política pública de saúde, como é que isso ajuda na política pública da assistência, como isso constrói políticas na área dos idosos,
como isso constrói políticas em diferentes outras áreas que a gente participa. Saiu recentemente, um tempo atrás, uma publicação do IPEA, que é uma revista do governo federal, isso faz o quê? Uns 7, 8 anos atrás, eu acho, falando do quanto as conferências nacionais que foram feitas no Brasil moldaram as políticas públicas. E eu vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês têm alguma relação com a agricultura. A Pronaf, gente, Pronaf não nasceu porque simplesmente os governantes quiseram e acharam legal, né? Que é esse financiamento para a agricultura familiar, que hoje está meio esvaziado, enfim, mas em algum momento levou trator, colheitadeira e carro, né? Na casa das pessoas no interior, coisa nunca vista no Brasil. Quem que construiu isso? A vida inteira. Quem tensionou, quem foi para a rua, quem queimou pneu, quem fechou a estrada, né, fez até o escarcéu, no sentido mais né, clássico da expressão popular, para que esse tipo de política a gente tenha e conquiste, foram os sindicatos dos trabalhadores rurais do Brasil inteiro, certo? Os sindicatos que hoje são absolutamente criminalizados. Recentemente a gente aprovou uma reforma trabalhista que esvaziou os sindicatos. E nós entramos na onda. Eu nunca esqueço, acho que já falei para vocês também, né? Que eu vou lá abastecer o meu carro e o frentista me disse que ele era a favor da reforma trabalhista. E ele era a favor de qualquer outra reforma. E eu perguntei por quê, porque ele disse que esses sindicatos são todos vagabundos. Um frentista que deve ganhar um salário mínimo, sabe? E eu disse para ele, cara, acho que você não tem ideia do que está falando, porque isso é contra o trabalhador, sabe? Contra esses espaços todos que a gente... tem problema os sindicatos? Tem, muitos problemas. Até a minha família, que tem 3 pessoas dentro, tem problema. Imagina um sindicato que tem um monte de gente junto. Onde tem gente, tem problema. Né? Isso é da natureza humana. Tem problema o conselho? Tem um monte de problema. E vamos acabar com o conselho por isso? Não, vamos resolver os problemas, vamos aperfeiçoar e tal. E assim também esses espaços. Os partidos têm problema, muitos problemas. Vamos fazer o quê? Vamos se desfiliar tudo, sair deles e achar que eles são a pior coisa da democracia? Não, esse não é o caminho, certo? Esse não é o caminho. Vamos então, se você é contra os partidos, entra lá e aperfeiçoa e constrói, e, enfim, pressiona, vamos construir uma coisa diferente, mas quero insistir com a ideia, não é por isso que a gente vai abandonar esses espaços todos. Então, esses espaços são muito importantes. Os países que não têm, vejam que muitos países não têm esse processo organizativo todo que o Brasil tem aqui. O Brasil tem uma experiência gigantesca na organização social. Gente, tem milhares de sindicatos. Só de partido a gente tem de representação no Congresso uns 35, certo? Isso é ruim, isso é bom, não sei. Mas tem muita gente que está envolvida nos partidos. Eu acho sempre fantástico isso. Aliás, eu vou dizer mais para vocês. Eu acho que a gente criminaliza tanto a política que hoje a gente não consegue mais nem fazer campanha eleitoral. Eu sou sempre um entusiasta, e eu vou insistir aqui com vocês nessa expressão, da festa da democracia. Eu acho que a democracia tem que ser uma festa. As pessoas se discutem, perseguem, até se matam por isso. É verdade, isso também acontece. Mas ultimamente a gente não consegue mais nem fazer campanha política por aí, porque o que tem de regra, nessa última eleição, até o tamanho da propaganda que eu posso botar na janela da minha casa foi regrado pelo Tribunal Eleitoral. Eu acho que isso inibe a festa democrática. Sabe como é que eu imagino e eu queria ver? Eu queria ver todo mundo identificado com alguma coisa, com bandeira. Eu queria ver as ruas da cidade cheias de bandeira, de propaganda política. Isso dura 30, 40 dias e depois acabou, sabe? Isso é democracia, para que quando a minha filha, que tem 10 anos, me perguntar o que é isso aqui, pai, eu vou dizer, essa aqui é a disputa eleitoral, parte da democracia que constrói as nossas políticas, as pessoas querendo ser o nosso representante. E essa aqui é assim que funciona. É assim que a gente faz campanha, sabe? Entende? Acho que essa é a expressão. O que a gente faz? A gente criminaliza tanto, e, gente, tem muita gente que acha que o que vocês estão fazendo no Conselho é perder tempo. Certo? Em 2012, foi apresentado um projeto de lei para construir um sistema nacional de participação popular no Brasil, para a gente regrar esses processos todos que a gente está fazendo de conferências, conselhos, seja de qual área for. E o debate no Congresso foi de que tudo isso aqui é coisa de comunista.
Isso que a gente está fazendo aqui, de ir lá no conselho, é tudo coisa comunista, da esquerda que não sabe o que fazer, que já passou a sua época, que vai virar o Brasil, vai virar Cuba, vai virar Coreia, não sei o que mais. Esse é o tamanho, essa é a superficialidade do nosso debate. Isso foi no Congresso Nacional, eu lembro muito bem do quanto os parlamentares reagiram a isso. Então, tem muita gente que acha que o que a gente está fazendo aqui não tem sentido nenhum, não tem nada, inclusive gestores, que não querem nem nos ouvir sobre isso. Então, isso tudo estou dizendo para vocês para dizer o seguinte: vocês são, eu diria assim, os resistentes de uma proposta democrática, certo? De uma proposta democrática. E nós estamos no Brasil inteiro fazendo formação para dizer para as pessoas: a gente precisa fortalecer o controle social, a gente precisa fortalecer a participação popular, porque é aqui que a gente vai pressionar para novas políticas, para melhorar a política pública, né, para ter maior transparência nos gastos públicos, né, que é o caso, né, do controle que a gente faz sobre como se gasta a saúde. É um espaço por excelência para construir as políticas de todas as áreas que for, porque a gente acha que o gestor, não é porque ele é o gestor, ele sabe tudo, não são os técnicos do gestor que sabem os problemas do idoso, certo? Nós somos da ideia de que a gestão pública tem que ouvir a população, tem que ouvir as pessoas, tem que ouvir lá a Mariani, tem que ouvir a Fabiana, e tem que ter um espaço, um canal para poder, sabe, construir esse espaço de diálogo para que a gente possa fazer as políticas avançarem. Essa é a nossa utopia. Mas tem gestores que não querem saber nada de nós, tem gestores que não conversam, tem gente que faz até conferência, faz conselho e faz de conta. Depois, né, não, as deliberações que a gente toma não levam a sério, ficam nos engambelando, enrolando, não faz porque acham que a gente está, né, perdendo tempo nisso. Mas a razão do porquê a gente faz controle social, a razão do porquê a gente está no espaço do conselho, e essa é a ideia que eu queria trazer aqui, tem muito a ver com a qualidade da nossa democracia, certo? E é muito importante que a gente seja democrático, e não é um exercício fácil e simples. Ser democrático não é uma coisa simples, né? Significa abrir mão de algumas coisas, significa poder ouvir os outros, ouvir os argumentos contrários, conviver com aqueles que pensam diferente numa sociedade como a brasileira, em que a gente quer eliminar o outro que não pensa como nós, certo? Tem gente que joga ovo de cima do prédio quando a gente faz mobilização na rua aqui em Passo Fundo, porque não concorda com a nossa ideia e não admite que a gente discorde deles, né? Numa sociedade tão, como é que se diz, tão marcada de um lado ou de outro, o problema e o ruim de tudo isso é exatamente isso. A gente está chegando num patamar em que a gente não convive com outro, com o diferente, né? Não foi isso que aconteceu recentemente, e acho que vai de novo agora nas eleições. A gente brigando nos grupos de WhatsApp da família, saindo por problemas de compreensão política, certo? Esse é o excesso, o extremo, né, da polarização, como a gente chama. Mas a festa da democracia exige sempre a convivência dos diferentes. Exige sempre a convivência do contraditório, certo? Nem todos vão pensar como nós, nem todos vão ter a mesma opção que nós. Mas isso é o processo democrático. Não é assim no conselho, onde a gente tem que fazer pactuações, a gente tem que abrir mão de uma coisa e outra para chegar a consensos, certo? Isso é fantástico, eu sempre acho fantástico como experiência participativa, como experiência democrática. O Congresso Nacional não é isso? Não estão fazendo isso no Congresso Nacional o tempo todo tentando ajeitar, juntar, né? Tem 35 partidos pensando diferente e você tem que, né, alinhar certas coisas. Gente, isso é democracia. É assim que funciona em qualquer lugar do mundo. Isso é ruim, isso é bom, tem seus problemas, óbvio que tem seus problemas, a gente precisa sempre avançar e aperfeiçoar. Então, eu queria hoje insistir um pouco nessa tese, nessa ideia de que, insisto, esses espaços todos que a gente constrói, que a gente participa, que a gente está, são espaços de excelência da democracia. Sem democracia isso não existe, certo? E é isso que faz com que a gente fortaleça. Eu tenho absoluta certeza que vocês
na família, no vizinho, na reunião dos amigos, a postura de quem é do conselho, dessas pessoas que circulam e constroem sempre opiniões divergentes, certo? A convivência, a relação dessas pessoas é muito diferente daqueles que acham que você está perdendo tempo. Tem gente que não quer nem ouvir falar sobre isso, certo? Então, esse é um espaço importante de fortalecimento da democracia. E a gente, logo depois da ditadura militar, certo? De 75 para frente, construímos no Brasil todo um esforço, e aqui tem um papel fundamental dos movimentos sociais, enfim, de todas as áreas dos movimentos sociais, que é importantíssimo também para a democracia, e chegamos em 88 com aquilo que a gente conhece hoje como Constituição Cidadã, que reconhece uma série de direitos sociais fundamentais, certo? E mais do que isso, com participação popular, que é o que a gente faz no Conselho, com a possibilidade de participação popular. Em outros países, não necessariamente é assim. Não tem controle social no Paraguai, que é o meu país. Na cidade da minha mãe, que tem 20 mil habitantes, não tem conselho de saúde, não tem controle. O gestor não precisa prestar contas para absolutamente ninguém, a não ser para o Tribunal de Contas lá, que é o que controla os gastos, certo? Quando ele vai fazer política pública de saúde, ele não conversa com a sociedade, porque não tem sociedade organizada para conversar com ele, certo? E a sociedade organizada precisa sempre existir para que essas coisas venham à tona. Porque a política, e com isso eu quero terminar, e o exercício da democracia é isso, a política não é outra coisa que o instrumento que nós temos para poder levar, certo? Apresentar as nossas demandas para a opinião pública, para os governos, para os gestores, certo? O que os idosos fazem? O que a associação dos idosos, essa relação, enfim, que vocês têm, fazem? Né? Inclusive tem representação em Brasília, no Congresso Nacional. Não é outra coisa do que levar a demanda desse setor. O que o pessoal da assistência social faz na conferência e no conselho? É aglutinar o conjunto de demandas da assistência social para que elas possam ser ouvidas. Isso é política, por excelência. O que o pessoal do controle social da saúde faz? A mesma coisa. Né? Na conferência, a gente reúne todo mundo para dizer para o gestor, aqui tem problema, aqui está faltando tal coisa, aqui não está certo, aqui precisa melhorar, e você precisa fazer isso nos próximos 4 anos. As pessoas da cidade falando para isso. Né? E os movimentos sociais, as associações, as organizações não governamentais, todas elas de algum grau, eu diria assim, criminalizados no último período por conta do processo que a gente vive, os partidos políticos, os sindicatos, então, todos eles são espaços absolutamente fundamentais para a gente poder construir esse processo todo. Com tudo isso, certo? Com todas essas demandas que a gente tem, continuamos muito aquém daquilo que a gente precisa. Imagina se a gente não tivesse esses espaços todos de articulação para a gente poder avançar nas políticas públicas. Então, para terminar mesmo, e aí dá um tempo para a gente conversar, porque eu quero ouvir vocês também, se terminassem os partidos, se terminassem os sindicatos, se terminassem as pastorais, se terminassem as associações de moradores, as organizações não governamentais, os movimentos sociais de todas as áreas que forem, e eu sei que tem gente, provavelmente tem gente aqui, inclusive, que discorda profundamente de alguns movimentos, mas eles são importantes, apesar das suas contradições, para levar à tona a demanda de determinados setores da sociedade. E na política a gente constrói assim. Em Porto Alegre, anos atrás, construíram uma belíssima iniciativa chamada do Orçamento Participativo, que hoje está esvaziado, enfim, porque acho que deu o que dava para dar, mas naquela época foi fundamental porque fazia com que as pessoas se juntem a partir de determinadas demandas. Veja que coisa fantástica. Todo mundo sabe dos problemas do seu bairro. Então, vamos conversar a partir dos problemas do bairro com a gestão pública, com todo o bairro para cima do prefeito, do gestor, do secretário, assim por diante. E aí você dá uma pressão maior. O que os caminhoneiros ficam ameaçando o tempo todo? E a gente fica assustado, o governo fica assustado, todo mundo fica assustado porque pode desabastecer o país, enfim. Isso é a pressão, eles são organizados, é ótimo. Estejam organizados para poder fazer essa pressão social. Eles estão preocupados com o idoso? Não estão preocupados com o idoso. Por quê? Porque não é a pauta deles. A pauta deles é outra coisa, certo? Mas eles têm peso, capacidade e organização para poder levar essa pauta e pressionar o poder público.
O que os idosos precisam fazer? A mesma coisa. O que o pessoal da saúde precisa fazer? A mesma coisa. O que o pessoal do Sem Terra precisa fazer? A mesma coisa. Juntar força para poder colocar a agenda deles na agenda da política pública. E isso é fundamental para a democracia. É assim que a democracia funciona.